Edson. Nós estamos iniciando a matemática 3, só que agora nós vamos começar o módulo 2. O módulo 2 ele é um módulo super interessante, que basicamente hoje em dia nós não vivemos sem ele, mas quando você pensa lá que você está utilizando seu celular para navegar com GPS, você automaticamente vai trabalhar todo esse nosso módulo 2, que seria a nossa organização espacial, né, num plano cartesiano, tá ok? E aí, para a gente já iniciar aqui, eu vou apresentar para vocês o René Descartes, que foi o rapaz que iniciou o estudo do plano cartesiano, que hoje em dia é super importante, né? E aí, se eu pensar aqui, olha só, professor, como que eu vou me organizar num plano cartesiano? Um plano cartesiano, ele basicamente ele é um encontro de duas retas, né? E essa reta ela é orientada. Quando eu falo que ela é orientada, aqui quando eu pegar ela para a direita, no meu eixo X, ela vai aumentar o valor. E aqui, quando eu falar do meu eixo Y, quando eu pegar ele para cima, ele vai aumentar. E elas se interceptam na origem, que seria o 0, 0. Então, eu tenho duas retas orientadas que se interceptam na origem. Quando eu penso num ponto, eu estou pensando, na verdade, num par ordenado. É um par que segue ordens. Se o meu par ele segue ordens, olha como é que vai funcionar todos eles. O meu ponto A ele é o 3 e 4. Então, ele vai ter X e depois ele vem o Y. É isso que é um par ordenado. Ele vai seguir uma ordem. Primeiro no eixo das abscissas, que é o eixo X, e depois no eixo das ordenadas, que é o Y. E a junção desses dois valores é o seu ponto, tá ok? Aí aqui nós vamos representar todos esses pontos no plano cartesiano. Eu vou pegar aqui o 3 e eu vou ligar ele no 4. E aí eu tenho a representação do meu ponto A. Quando eu pegar o meu ponto B, olha só, é o menos 2. Aqui seria a origem 0, 0. O menos 2 está aqui. E eu vou ligar ele no 3, que está na parte de cima do meu eixo Y. Então, eu tenho o ponto B, que é o menos 2 e 3. Percebam que é um par ordenado, porque ele sempre segue uma ordem. Aí eu tenho o meu próximo ponto, né, que seria o 2 e 0. 2 no eixo X e 0 no meu eixo Y. Sempre que uma das coordenadas for 0, igual a 0 em Y, eu só vou marcar em cima do meu eixo X, que é o meu eixo das abscissas, tá ok? O meu outro ponto, né, que era o ponto C, o meu ponto D, ó, 0 em X e menos 3 em Y, também vai em cima do eixo, e aqui eu tenho o ponto D. Professor, quem que seria esse meu ponto? Aqui pelo jeito faltou, né? Vamos apagar esse pedacinho aqui de baixo. Seria o menos 3 no menos 5. Menos 3 no meu eixo X, e o menos 5 está para baixo no meu eixo Y. Aqui seria o meu ponto E. E o meu ponto F, menos 1, ó, menos 1 no eixo X, com menos 1 do eixo Y. O vérticezinho, sempre aqui linha, é o meu ponto. E nesse caso eu tenho o ponto F. Na verdade, ó, o ponto F é menos 1 em 1. Então, vamos voltar aqui. Vamos consertar ele. Ele, na verdade, está para cima, né? Porque é o menos 1 no eixo X e 1 no eixo Y. Tá aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto F. E aí, para finalizar, eu tenho um ponto G, que seria 2 e menos 2, ó. 2 no eixo X e menos 2 no meu eixo Y. E aqui eu tenho o ponto G, tá ok? E aí, quando você pensa aqui nesse plano cartesiano, você vê que ele fica separado em 4 partes. Essas partes aqui chamam quadrantes. Então, eu tenho o primeiro quadrante. Eu tenho o segundo quadrante. Eu tenho o terceiro quadrante. E eu tenho o quarto e último quadrante, ok? Isso aqui é mais para você se localizar. Se eu falar assim, ó, um ponto está no primeiro quadrante, você sabe que tanto as coordenadas dele em X e em Y são positivas, tá ok? Se a gente for prosseguir aqui um pouquinho, se eu tenho 2 pontos representados num plano cartesiano, eu também vou ter a distância entre eles. A distância entre esses 2 pontos, ela vem de Teorema de Pitágoras, que nós já vimos lá em Geometria Plana, tá ok? E aqui a gente vai fazer uma aplicação do Teorema de Pitágoras, que é para determinar a distância entre esses 2 pontos. Aí eu tenho, ó, a distância entre o ponto A e B vai ser xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. E aí a gente já vai para o exercício para poder aplicar essa fórmula bem bonitinho, tá? Aí vem aqui, dê as coordenadas dos pontos indicados no plano cartesiano. Vou colocar aqui só as coordenadas, olha só. Quem são as coordenadas do meu ponto A? Lembra que era um par ordenado? Se é um par ordenado, eu tenho x e eu tenho
y, tá ok? Aqui o meu x ele está em 3 e o meu y está em 4. Então, eu tenho um primeiro par ordenado, que é o 3 e 4. Qual seria o meu par ordenado B? Ó, x primeiro, então é o menos 2 e 3. Aí eu tenho o par ordenado C, que é o menos 2 e menos 2. Menos 2 e menos 2. Menos 2 no eixo x e menos 2 no eixo y. E aqui, por último, olha só, tá vendo que está entre o 1 e o 2? Como está entre o 1 e o 2 bem na metade, eu já sei que é 1,5. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, menos 1,5, que seria o 3 meios, né? E aí eu vou ligar ele no quem? Opa, ficou errado aqui a ordem também, né? Pera aí, vamos consertar aqui rapidinho. Eu coloquei primeiro o y, mas como é um par ordenado, lembra que sempre que é o x. Então, aqui vai ser menos 3,5. E eu vou ligar ele, ó, lá no menos 1,5. Então, o meu par ordenado, 3,5, 1,5, ok? Aí, agora, se a gente for lá para o exercício 2, calcule a distância entre os pontos 0, 0 e 3 e 4. Aí, agora sim, nós vamos usar aquela formulazinha que vem do Teorema de Pitágoras. A distância entre dois pontos, entre o A e o ponto B, vai ter que ser igual a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Professor, quem é o meu xa e quem é o meu xb? Tanto faz. E então, se tanto faz, a gente vai fazer isso daqui, ó. Esse daqui vai ser o nosso xa, e aqui eu tenho o ya, eu tenho o xb e o meu yb, xb de bola, e eu tenho yb de bola. Então, você que vai falar quem é cada um deles, tá ok? Aí eu venho aqui e vou substituir, olha só, a distância entre A e B, ela vai ser igual a raiz quadrada de, quem é o meu xa, chamei ele de 0, menos o meu xb. Aí, quem é o meu xb? 3. E aí vai ficar ao quadrado mais ya vale 0, menos yb, que vale 4. Lembrando que fica sempre ao quadrado. Vai resolver primeiro o parênteses e depois a potência. Então, aqui a distância entre A e B, ela vai ser igual a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais o menos 4 ao quadrado. Vou te ajudar a resolver aqui bem rapidinho, olha só. A distância entre A e B, ela vai ter que ser igual. Professor, quem que é o menos 3 ao quadrado? É o menos 3 vezes o menos 3. Todo número ao quadrado ele sai positivo, tá ok? E então significa que o menos 3 ao quadrado vai ser 9. Então, todo número real elevado ao quadrado, ele é positivo. E aqui vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 9 mais o 16, que seria o 4 ao quadrado. Então, a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada de 25. Então, a distância entre A e B, distância, aqui o Bzinho, né? Entre A e B vai ser igual a 5. Aí, agora, como ele não falou se é metros, se é centímetros, aí nós vamos colocar assim, ó, unidades de comprimento. Quando é unidade de área, o A. Quando é unidade de comprimento, o C. Unidade de volume, o V. Ok? E aqui eu coloquei mais dois exercícios para fixar bem o conteúdo da distância entre dois pontos. Olha só, a distância entre dois pontos é sempre a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado aqui também, ok? Como eu falei no slide anterior, né? Tanto faz a ordem que você colocar cada um. E aqui a gente pega e coloca, ó, xa, né? Ya. Esse vai ser o meu xb, yb, ok? E aí a distância entre os dois pontos vai ter que ser igual a raiz quadrada. Quem é o meu xa? Aí eu já sei, é o menos 3 menos meu xb, 4. Mais, tem que lembrar do ao quadrado, né? Quem é o meu ya? Ele vale 1 menos o 4 do meu yb ao quadrado. E a distância vai ser igual a raiz quadrada de... Ó, sinais iguais, só me mantém sinal. Então, menos 3 menos 4 vai ficar menos 7 ao quadrado. E eu tenho mais
1 menos 3 vai ficar o menos 3, que agora os sinais são diferentes, ao quadrado. Então, a distância entre os dois pontos vai ter que ser igual a raiz quadrada de 49, que é o 7 vezes 7, mais o 9, que é o 3 ao quadrado. E aí, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 58. E aí, como ele não tem uma raiz quadrada exata, o exercício já trouxe a alternativa letra C para você, beleza? Ó, mesmo raciocínio. Distância entre os dois pontos vai ter que ser igual a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado, mais o meu YA menos o meu YB ao quadrado. XA está aqui. E aqui eu tenho o YA. Eu tenho o XB, YB. Pronto. Aí agora basta substituir na nossa formulazinha. A distância entre os dois pontos vai ser, quem é o meu XA? Aí eu já olho para cá, é o 1. Menos 5, que é o meu XB, ao quadrado, mais meu YA vale 3, menos 6 ao quadrado. Então, a distância entre os dois pontos vai ser igual a raiz quadrada. Sinais diferentes, subtrai, mas tem um sinal maior. 1 menos 5 vai ficar o menos 4 ao quadrado. Sinais diferentes vai subtrair também. E aí vai ficar o menos 3 ao quadrado. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 9. E aí, a raiz quadrada de 25. Então, eu já sei que a minha distância entre esses dois pontos, ela vale 5. E aqui a gente finaliza na letra A, ok? E dando aqui sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre a equação da reta. Então, você vai pensar que você tem dois pontos, você consegue traçar uma única reta por esses dois pontos, e aí a gente vai conseguir escrever a equação dela baseada nesses dois pontos, tá ok? Que o exercício normalmente ele vai te dar. E aqui ele falou assim, ó, determine a equação da reta que passa pelos pontos. Aí eu vou fazer as duas aqui para você fixar bem o conteúdo. E tem uma formulazinha. Essa fórmula é chamada de ioiô. É igual a M xoxô. Tá ok? Então, baseado nessa formulazinha, nós vamos determinar a equação da reta. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar quem é esse meu M aqui na minha fórmula. Esse meu M aqui na minha fórmula, ele é chamado de inclinação. Ele vai ser a inclinação da minha reta. Então, a primeira coisa que eu vou determinar é a inclinação da reta. Aí eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou chamar um de Y, XY, né? X e Y, e o outro vai ser o X0, Y0. Então, eu tenho XY, Y0 e X0, ok? Aí agora eu vou só substituir os valorezinhos para achar a inclinação da minha reta. Seria a mesma coisa do meu coeficiente angular, que é a taxa de variação também chamada, tá ok? Aí agora eu vou substituir, ó. 0 menos, quem é o meu Y0? Tá aqui, o 3. Tem que ser igual ao meu M, que seria minha taxa de variação, né? Ou inclinação, vezes, quem é o meu X0? Meu X só é o 0. E o meu X0, tá bem aqui, ó, meu X0, ele vale 2. 0 menos 3 vai ficar menos 3, igual a M, vezes o menos 2. Eu vou trocar de lado para poder trocar de sinal. Então, vai ficar assim, ó, o 2M estava negativo, ele vai passar positivo. E o 3 estava negativo, ele passa bonitinho, assim, ó. Então, na verdade, a minha taxa de variação, o meu coeficiente angular, que é o Mzinho, ele vai ser igual a 3 meios. Mas aí você vai falar assim, professor, o exercício não me perguntou a inclinação. Mas eu vou precisar dessa informação para agora sim determinar a equação, tá ok? Para determinar a equação, pelo incrível que pareça, nós vamos usar essa mesma formulazinha aqui outra vez. E eu vou escrever ela aqui embaixo para você, olha só. Ioiô é igual a M xoxô. Bem tranquilinho de lembrar. Ioiô é igual a M xoxô, tá ok? Porque agora eu vou fazer assim, ó, eu vou substituir um único ponto. Eu vou pegar o primeirozinho, que é o meu ponto A, que eu acho que ele é o mais simples. E eu vou substituir ele como sendo x0, y0. Aí vai ficar da seguinte maneira. Y menos 0 é igual
Ó, meu coeficiente está aqui já, eu já sei que ele vale 3 meios, vezes o meu x menos o zero, que eu estou usando no primeiro ponto, ó, 0 e 0. Poderia usar qualquer um dos dois. Então, na verdade, a minha equação da reta, ela vai ser assim, ó, y menos 0 vai dar y igual. X menos 0 vai sobrar o x, então vai ficar 3 meios de x, 3 meios de x. Então, essa já é a equação da minha reta. E aí, vocês vão ver mais para frente, eu vou ter a classificaçãozinha que a gente vai ver nos próximos exercícios, de equação reduzida e a geral. Aqui nós estamos olhando uma equação reduzida, tá ok? Vou fazer aqui a nossa letra B, e aí eu tenho, primeira coisa, da mesma forma, vou determinar a taxa de variação. Quem é minha taxa de variação? Ioiô é igual a M, xoxô, taxa de variação. Vou substituir, olha só, x, y, x0, y0. Tanto faz a ordem dos dois, tá ok? Quem vai ser o meu y? Meu y já sei que vale 2 menos 4, que é igual a m, que multiplica. Quem é o meu x0? O meu x, aliás, ele é o menos 1. E o meu x0? O 3, tá ok? Esse menusinho aqui, ele vem da minha fórmula. Então, vai ficar menos 2 igual a m, que multiplica o menos 4. Sinais iguais, só me mantém sinal. Tá vendo que aqui ficou menos 4m? Quando eu trocar ele de lado, ó, ele fica positivo e o 2 também. Então, na verdade, a inclinação da minha reta são os 2 quartos. 2 quartos é a mesma coisa de 1 meio, ok? Essa é a inclinação da minha reta, que também é chamada de taxa de variação. E aqui, agora, para a gente determinar a equação da reta, vou fazer a mesma fórmula pela segunda vez, que é o ioiô igual a m, xoxô. E aqui a gente finaliza, olha só. Vou usar só um ponto agora. Vou colocar aqui, ó, somente um ponto. Somente um ponto, tá ok? Você pode usar qualquer um dos dois. Eu vou usar o 3 e 4 aqui, que é mais bonitinho eles. Então, vai ficar y menos. Quem é o meu y0? 4. Igual a minha taxa de variação, que é 1 meio. Também é chamado de coeficiente angular. X menos, quem é o meu x0? O 3. Tá ok? E aí vai ficar y menos 4 tem que ser igual. Esse meio aqui, olha só, um meio, ele tem que fazer a distributiva, que é a propriedade da multiplicação em relação à soma. Aí vai ficar 1 meio x menos 1 vezes 3 vai ficar 3 meios, certinho? E aí, como o meu y ele tem que ficar sozinho, bonitinho, vai ficar y igual a 1 meio x menos 3 meios. Ó, o 4 ele está negativo, ele passa positivo. Tá aqui o 4. Só que eu vou ter que juntar o 3 meios com o 4. Professor, como é que eu vou juntar os 3 meios com o 4 para finalizar o exercício? Você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum, porque você está trabalhando com fração. Então, vai ficar assim, ó, y é igual a 1 meio de x. Aí, agora, esses dois aqui que eu vou juntar, olha só. O meu mínimo, ele vai ser o 2. Então, aqui eu já vou colocar um tracinho maior, 2. 2 dividido por 2 vai ficar 1. 1 vezes o menos 3, vai ficar o menos 3 aqui em cima. 2 dividido por 1, que tem aqui embaixo, é 2 vezes 4, vai ser 8. Então, na verdade, o meu y ele vai ser igual a 1 meio de x. Ó, sinais diferentes, vou subtrair. 8 menos 3 vai ficar 5, só que eu pego o sinal do maior. 5 meios. E aqui nós finalizamos achando a equação da reta nos dois casos. Então, quando ele te pedir para você determinar a equação da reta, primeiro você tem que pensar assim, ó, essa reta ela tem uma inclinação. Como que eu vou determinar a inclinação? Ioiô, xoxô. Depois que eu achei a inclinação dela, eu vou achar um ponto e aí eu já determino a equação da reta, beleza? E aqui nós temos mais 2 exercícios para fixar e a gente poder continuar com o conteúdo. Determine a equação da reta que passa pelos pontos menos 3, ó, 3 e 0 e 4. Vou pagar ali só para a gente poder escrever bonitinho. Quem vai ser o meu x0 e quem vai ser o meu y0, tá ok?
Aí vai ficar aqui, ó. Vou chamar de x e y, x0, y0. Mas lembrando que tanto faz a forma como você quiser. Primeira coisa que eu vou determinar, não é inclinação, não é a taxa de variação. Aí eu vou ter que fazer ioiô é igual a m, xoxô. E aí, quem vai ser o meu y? Meu y já sei que vale 0, menos 4, tem que ser igual ao m, que vai multiplicar. Quem é o meu x? 3. 3 menos 0. Então, vai ficar assim, ó, 0 menos 4 é o menos 4, igual. 3 menos 0 vai ficar 3m. Então, na verdade, o meu m, ele é o menos 4 terços. Essa aqui é a minha taxa de variação, tá ok? Para determinar agora, olha só, minha equação da reta, eu faço da seguinte maneira. Vou usar a mesma formulazinha de novo, só que agora eu só vou substituir um ponto, tá ok? Vai ficar m que multiplica x menos x0. E agora eu vou substituir um ponto. Só qual ponto que eu utilizo? Tanto faz. Utilizo o que você achar mais simples de trabalhar. Eu vou utilizar esse daqui, ó. Mas tanto faz, tá ok? Você que vai escolher. Aí eu vou substituir y menos, quem é o meu y0? 4. Que vai ser igual ao m, que eu já sei que é o menos 4 terços, que vai multiplicar, ó, x menos, quem é o meu x0? 0. Vou resolver primeiro o parênteses, então vai ficar y menos 4 é igual a menos 4 terços de x. Porque x menos 0 sobra o x. Professor, o exercício está pedindo na forma geral e na forma reduzida. Na forma reduzida é quando o meu y ficar sozinho. Então, aqui vai ficar y é igual a menos 4 terços de x mais 4. Essa daqui é a nossa forma reduzida. Reduzida, bonitinha. Professor, qual que é a forma geral? A forma geral é quando ela está igual a 0. E aí, para ela ficar igual a 0, todos os termos têm que passar tudo para o primeiro membro. E aí vai ficar y mais 4 terços, ó, estou pegando daqui. Y mais 4 terços de x menos 4 é igual a 0. Aqui a nossa equação já está na forma geral. Então, ela está na forma reduzida quando o y está sozinho e na forma geral quando ela está igual a 0. Tá beleza? E aí eu tenho o terceiro exercício. Determine os coeficientes angulares e lineares de cada uma das retas. Para mim determinar quem é o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear, ele tem que estar na forma reduzida. Então, para ficar na forma reduzida, o meu y tem que ficar sozinho. E eu vou fazer isso daqui, ó. 3y é igual a menos 2x, trocou de lado, trocou de sinal, menos 6. Então, o meu y ele vai ser o menos 2. Y é igual a menos 2x menos 6. Ó, os 2, o 3 que estava multiplicando, ele passa dividindo, tá ok? Então, para ficar bem bonitinho, meu y vai ser igual a menos 2 terços de x menos 2. Ele não pediu para você determinar quem é o coeficiente angular ou linear. O meu coeficiente angular é sempre quem está junto com o x. Então, aqui, olha só, esse daqui é o nosso coeficiente angular. E aqui eu tenho o meu coeficiente linear, que seria o menos 2. Então, o linear é o que ficou sozinho, e o angular, que vai dar a inclinação na minha reta, é o que está junto com o x. Nós vamos fazer aqui a letra B, para ficar melhor ainda. Vai ficar o 5y é igual a 3x mais 15. Trocou de lado, trocou de sinal. Então, na verdade, o meu y é o 3x sobre 5, certo? 3 quintos de x mais 15 quintos. Então, na verdade, o meu y, ó, 3 quintos de x mais 3. Tem que falar que é um coeficiente angular e linear. Basta fazer da mesma maneira. Aí aqui eu vou trocar de canetinha, olha só. 3 quintos é o meu coeficiente angular. E eu já sei que o meu 3 é o meu coeficiente linear. Ok? E aqui nós vamos finalizar, né, o nosso último exemplo. E aí a gente finaliza metade aqui do nosso conteúdo, né?
Ó, quais das retas abaixo interceptam o eixo das ordenadas? Eixo das ordenadas é o meu eixo y, tá bom? No ponto y é igual a 7. Então, aqui você tem o gráfico. E ele está te perguntando assim, ó, quais das retas que estão ali vão tocar no meu ponto y igual a menos 7. Esse y igual a 7 aqui, olha só, ele é um par ordenado. Qual é esse par ordenado? Como ele tocou no eixo, significa assim, ó, que o meu x ele vale 0, x vale 0, e o meu y vale 7. Então, eu tenho um par ordenado 0 e 7. Aí, eu tenho que achar agora qual que vai dar certinho o meu ponto aqui no meu gráfico, né? Vamos dar uma olhadinha na letra A? Olha aqui a minha letra A. X mais y mais 7 é igual a 0. Como ele interceptou no 7, eu vou substituir. 0 mais 7 tem que ser igual a 0. Mas aqui vai ficar 14 igual a 0. Então, significa que esse ponto ele não está na minha letra A. Então, aqui já está errada. Aí, eu vou olhar a minha letra B. Olha a minha letra B. Vou substituir da mesma maneira. X menos y mais 7 tem que ser igual a 0. O meu x eu já sei que é 0. Menos 7 mais 7 é igual a 0. Ó. 7 menos 7, 0 igual a 0. Aqui está perfeito. É uma sentença verdadeira. Então, nós já sabemos que ele vai estar na letra B. Vamos ver se ele vai estar em mais alguma, só para desencargo de consciência. Olha a nossa letra C. X mais y menos 7 igual a 0. E eu vou pegar 0 mais 7 menos 7 é igual a 0. Olha só. Aqui, novamente, nós temos quem? Sinais diferentes. Vai ter que subtrair. 0 igual a 0. Então, ele também vai pertencer à minha equação C. Então, esse ponto, ó, quais das retas abaixo interceptam? Por enquanto, duas, letra B e letra C. Aí, agora, vamos fazer a nossa letra D, que vai ser y menos x mais 7 igual a 0. O meu y, ele vale 7. Menos 0 mais 7 igual a 0. 7 mais 7 deu 14. Então, a minha letra D, ela não está correta. E para a gente finalizar, nossa letra E, y é igual a 7x. Se o meu y vale 7, ó, e aqui vai ficar 7 vezes 0. Só que 7 igual a 0? Jamais, né? Também é uma sentença falsa. Então, no caso, professor, em qual equação ela vai estar? Ela vai estar na letra B e na letra C. Ok? E aqui nós vamos finalizar a primeira parte, né, do nosso módulo 2.